E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Algo muito estranho está acontecendo com o XRP e quase ninguém está percebendo. O preço não explode, o hype some, o varejo perde o interesse enquanto bilhões simplesmente desaparecem do mercado. E não, isso não vira manchete, mas está acontecendo agora. De um lado, dados mostram que mais de 1,12 bilhões de dólares em XRP foram retirados das exchanges em poucas semanas. Do outro, o CEO de um fundo institucional afirmando algo mais desconfortável. O Wall Street não enxerga mais o XRP como cripto, mas como infraestrutura central do sistema financeiro. E quando o mercado muda a categoria de um ativo, o preço quase sempre reage depois, nunca antes. E é aqui que a história começa a incomodar, porque se o XRP está sumindo do mercado ao mesmo tempo que instituições dizem estar apostando nele, alguém está acumulando e não é o varejo. E se você prefere entender o mercado pelos dados que ninguém comenta e não pelo hype, esse canal é exatamente para você. Se inscrever aqui muda o tipo de informação que chega até você. Agora deixa eu te pedir para imaginar algo muito simples. Imagine que você mora em uma cidade pequena. De repente começa a faltar terreno disponível. Não porque pessoas comuns estão comprando casas, mas porque grandes construtoras estão comprando quarteirões inteiros silenciosamente. O preço não explode no primeiro dia. Parece até parado, mas quem entende o jogo sabe, quando o estoque acaba, o controle muda de mãos. E é exatamente isso que está acontecendo com o XRP agora. Nós vemos aqui na matéria que um montante gigantesco de 1,12 bilhões em XRP desapareceu do mercado em 5 semanas. Veja o que está acontecendo. Nós vemos abaixo aqui que a dinâmica do mercado de XRP mudou notavelmente depois que uma parcela significativa da oferta deixou de ser negociado em ambientes ativos. Esse desenvolvimento reflete o posicionamento institucional e não o comportamento especulativo de curto prazo nas corretoras. Nós vemos aqui que, segundo a Ash Crypto, os ETFs à vista de XRP absorveram o equivalente a 1,12 bilhões em XRP ao longo de 5 semanas. Essa declaração imediatamente reformulou a discussão sobre as condições de liquidez do XRP. Nós vemos que os dados da SoSoValuê fornecem um contexto mensurável para essa afirmação. O total de ativos líquidos detidos por ETFs spot do XRP subiu para aproximadamente 1,12 bilhões durante o mesmo período. Além disso, os dados diários de entradas mostraram uma atividade de compra líquida consistente em vez de eventos isolados de acumulação. Nós vemos aqui abaixo que notavelmente o XRP não permaneceu acessível nos mercados abertos. A estrutura de ETFs exige que os ativos subjacentes permaneçam sob custódia. Portanto, a compra de XRP efetivamente saiu da oferta circulante. Nós vemos que, além disso, essa acumulação diferiu da participação típica de investidores de varejo. Os participantes autorizados obtiveram um XRP diretamente para apoiar a emissão de cotas de ETF. Esse mecanismo redirecionou a liquidez para estruturas de investimento de longo prazo. Nós vemos que mais informações surgiram em uma atualização de mercado de acordo com a Cointelegraph. Nós vemos que os ETFs spot do XRP da Franklin Templeton ultrapassou 1.000 milhões, 100 milhões de XRP em reservas e o fundo agora controla aproximadamente 1.000 milhões, mais de 101 milhões de XRP, que é avaliado aqui em 1.000 milhões 192 milhões de dólares. Nós vemos que essa posição representa uma parcela substancial do total de XRP detido por ETFs. Além disso, destaca o papel crescente dos gestores de ativos tradicionais dentro do ecossistema XRP. Essas empresas normalmente operam com estratégias de alocação estrutural. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos que, contudo, a redução da oferta não se traduz automaticamente em oscilações de preço. Nós vemos que o XRP continua influenciado pelas tendências mais amplas do mercado de ativos digitais. Ainda assim, o acúmulo institucional
contínuo introduz um fator estrutural mensurável. Nós vemos aqui abaixo que a escala de absorção recente sinaliza uma transição na estrutura do mercado de XRP. Os tokens estão cada vez mais sob custódia de instituições financeiras em vez de investidores de curto prazo. Essa tendência continua a influenciar as condições de liquidez em todo o mercado de XRP. Quando ativos como o XRP saem das exchanges, eles deixam de estar disponíveis para negociação rápida. Trader precisa de liquidez, instituição precisa de controle de oferta. Esse não é um comportamento de especulador, é um comportamento de quem pensa em posição estrutural. E se você está aqui até agora, já percebeu, esse canal não é sobre qual vai ser o próximo pump, é sobre quem está montando posição quando ninguém está olhando. Por isso, se inscrever aqui faz diferença. Agora, conecta isso com a outra peça do quebra-cabeça. O CEO da Canary Capital foi direto. Wall Street está apostando no XRP como infraestrutura. Infraestrutura não é algo que você compra para vender semana que vem. Pensa em estradas, redes elétricas, cabos da internet. Ninguém faz day trade com rodovias. Você controla, opera e cobra pelo uso. O XRP começa a entrar exatamente nessa lógica. Nós vemos aqui na matéria de criptomoedas a infraestrutura essencial. CEO da Canary Capital afirma que Wall Street está apostando no XRP. Nós vemos aqui abaixo que o XRP como a infraestrutura financeira de Wall Street. CEO da Canary prevê pico de adoção até 2026. Nós vemos que o CEO da Canary Capital, Steven McClurg, reacendeu o debate sobre o papel do XRP nas finanças globais, chamando-o de os trilhos do sistema financeiro e um dos poucos ativos digitais que Wall Street realmente entende. Nós vemos aqui abaixo que seus comentários surgem em um momento de crescente interesse em ETFs de XRP, com fundos de pensão e seguradoras globais buscando cada vez mais exposição regulamentada à infraestrutura de pagamentos baseadas em blockchain. Ao contrário da narrativa do Bitcoin como ouro digital, McClurg posiciona o XRP em uma categoria completamente diferente. Ele argumenta que os ETFs de XRP não estão competindo com o domínio do Bitcoin, mas sim consolidando um papel primordialmente utilitário como infraestrutura financeira, viabilizando pagamentos internacionais, liquidação mais rápida e fornecimento de liquidez. Esse foco claro na infraestrutura financeira do mundo real, segundo ele, é exatamente o que faz o XRP atrair investidores institucionais. Wall Street geralmente evita a especulação pura com criptomoedas, preferindo ativos com utilidade clara e integração perfeita aos sistemas financeiros existentes. E o design do XRP, focado em pagamentos e seus fortes laços com a infraestrutura financeira de nível empresarial, oferecem às instituições uma estrutura familiar para avaliação. Nós vemos aqui que para fundos de pensão e seguradoras, investidores vinculados à obrigação de longo prazo e controle de risco rigoroso, essa clareza é fundamental. Nós vemos aqui que McClurg ele questiona a noção de que a trajetória do XRP deve seguir o ciclo tradicional de 4 anos das criptomoedas. Embora o Bitcoin normalmente impulsione altas cíclicas, ele argumenta que a próxima grande valorização do XRP pode ser impulsionada pela adoção e não pelo momento certo, né? E mais ao final da matéria, nós vemos que McClurg reformula o XRP não como um ativo especulativo, mas como uma infraestrutura financeira crítica. Ao contrário do Bitcoin, o XRP não busca se consolidar como reserva de valor. Ele foi projetado para pagamentos, liquidações e utilidade no mundo real. O crescente interesse institucional por meio de ETFs, desde fundos de pensão e seguradoras, sinaliza uma mudança do hype para a adoção estratégica. Nós vemos que se o XRP continuar ganhando força como uma infraestrutura financeira regulamentada e pronta para uso corporativo, seu próximo pico significativo poderá depender da integração real e não dos ciclos de mercado, posicionando 2026 como um marco definido pelo uso e não pela especulação. Enquanto isso, o investidor comum olha para o gráfico e pensa, não está acontecendo nada. Ele vê o preço lateralizar, vê influenciadores migrando para narrativas mais barulhentas e muita gente sai. Não porque errou, mas porque não entendeu o jogo que estava sendo jogado. E quem entra
fundos, ETFs, capital paciente. Essa é a parte que ninguém gosta de admitir. Os maiores movimentos do mercado acontecem quando o varejo está entediado. No começo, o XRP era só mais uma aposta, depois virou a cripto dos bancos, quase um meme. Agora, silenciosamente, começa a ser tratado como camada operacional do sistema financeiro. E essa transição, ela não acontece com anúncios grandiosos, ela acontece com saída de oferta, mudança de discurso institucional, produtos regulados sendo criados, tudo frio, tudo silencioso. E se isso for verdade e os dados sugerem que é, então o preço deixa de ser a pergunta principal. A pergunta passa a ser quem está ficando com o estoque. Porque quando o ativo sai das mãos fracas e vai para mãos de quem não precisam vender, o jogo muda. Não de forma explosiva, mas de forma irreversível. Agora, antes de fechar, vamos olhar friamente para o gráfico. Porque aqui o preço está confirmando exatamente tudo o que a narrativa mostrou. Neste momento, o XRP está sendo negociado a $1,87 após uma sequência clara de topos e fundos descendentes no gráfico diário. Isso caracteriza uma tendência de baixa no curto e médio prazo, sem discussão. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos estão inclinadas para baixo e posicionadas acima do preço, funcionando como resistência dinâmica. Sempre que o preço tenta reagir, ele encontra essas médias e é rejeitado, mostrando que o controle ainda está do lado vendedor no curto prazo. O preço já perdeu regiões importantes como $2,35, $2,14, $2,05, que agora atua como resistência. A zona atual entre $1,90 e $1,85 é um suporte sensível. Se perder essa região com fechamento, o mercado abre espaço para buscar liquidez mais abaixo. Para qualquer recuperação ganhar força real, o preço precisaria primeiro reconquistar $2,05, depois $2,14 e só acima de $2,35 começaria uma mudança estrutural de tendência. Antes disso, qualquer alta é apenas correção técnica. O RSI está trabalhando próximo da região de 38 a 40 pontos, sem força compradora clara, mas também sem pânico extremo. Isso é típico de mercados em acumulação silenciosa, onde o preço cai, mas o indicador não acompanha com a mesma intensidade, sinal de enfraquecimento da pressão vendedora. Resumo: tendência ainda de baixa, preço abaixo das médias, RSI lateralizado em região baixa e um mercado aparentemente morto. Historicamente, é exatamente nesse tipo de cenário que o posicionamento inteligente começa a acontecer. Daqui a alguns anos, alguém vai olhar para trás e dizer: era óbvio, o XRP começou a sumir das exchanges exatamente quando a Wall Street começou a tratá-lo como infraestrutura, mas hoje ainda parece invisível para a maioria, e é sempre assim. Não é no topo do hype que as grandes posições são montadas, é no silêncio, na descrença, quando parece que ninguém mais ligue. Se você quer aprender a reconhecer esse tipo de movimento antes que ele vire manchete, esse canal existe por isso. Se inscrever aqui não é sobre perder o pump, é sobre não ser o último a entender, porque quando o varejo desacredita e o institucional acumula, a história quase nunca termina do lado de quem saiu cedo demais. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.